Fazer contato com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Prazer sempre participar do Jornal Brasil Atual. Prazer é nosso. Uchoa, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do doleiro Paulo Roberto Krug por um suposto esquema de fraude no antigo Banco do Estado do Paraná, o Banestado. E a sentença ela tinha sido definida pelo então juiz Sérgio Moro. Em um artigo seu, aqui publicado no site do Brasil 247, você disse o seguinte a respeito disso. Mais do que pronunciar o que acontecerá com os processos do ex-presidente Lula, antecipa o que ocorrerá com a própria Operação Lava Jato. É isso mesmo? A gente sabe que o ex-presidente Lula está ali arguindo no Supremo Tribunal Federal pela suspeição do então juiz Sérgio Moro, mas essa sentença não diz respeito só a ele, diz respeito à própria Lava Jato? Na verdade, Glauco, é importante dizer o seguinte: ninguém é contra a apuração, a investigação de supostos cometimentos de crimes por corrupção e, eventualmente, claro, demonstrando que há algum indício, ou, na verdade, se há a corrupção propriamente dita, ninguém é contra que a corrupção seja enfrentada e seja punida. O problema da Lava Jato é que a Lava Jato, ela, na tentativa de prender o presidente Lula, porque politicamente definiu inicialmente um alvo, que era o presidente Lula, para depois buscar provas. E quando não encontrou as provas que pensava que iria encontrar, ela, para acirrar mais o processo do presidente Lula, ela começou a transgredir em vários episódios, várias situações que diz respeito ao direito de defesa das pessoas, que diz respeito ao processo legal. Então, o que a Lava Jato vem demonstrando é que nos mais diversos processos, né, ela se excedeu. Né? E, claro, o judiciário não pode tolerar excesso no que diz respeito ao devido processo legal. Este é um problema que foi causado pela própria Lava Jato e que, naturalmente, sob meu entendimento e pelo que aconteceu, que a gente pôde ver no julgamento da segunda turma, é uma situação que vai se repetir. A anulação das sentenças de primeiro grau do juiz Moro por suspeição. O caso não tem nada a ver com o do presidente Lula, porque do presidente Lula não houve comprovação de absolutamente nada. O presidente Lula sempre foi inocente. Mas o problema é que outras pessoas que podem ter sido também acusadas injustamente ou não, né, certamente também tiveram direitos violados. E agora o Supremo Tribunal Federal decidiu pôr um basta nesse tipo de violação, porque, claro, isso desestrutura totalmente o sistema jurídico. A Lava Jato, ela, ao buscar politicamente justificar uma situação de busca, sem qualquer tipo de critério para o presidente Lula ou mesmo para outros membros do PT, ela acabou se complicando aí. Agora eu quero saber quem é que vai pagar pela responsabilidade disso, porque o problema não foi só processual com relação a essas pessoas que tiveram que durante anos se defenderem, às vezes, do caso do presidente Lula, por exemplo, sem ter cometido nenhum crime, inclusive foi preso. Mas e o resultado da Lava Jato? A quebra das empresas que aconteceram em função da Lava Jato, o aumento do desemprego que aconteceu em função da Lava Jato, a história da quebra da soberania nacional confabulando com o FBI, toda essa política de projeção de procurador e de juiz como se fossem grandes artistas midiáticos que davam palestras, que eram remunerados por isso. Como é que vai ficar tudo isso, Glauco? Isso é o que a gente quer saber, porque os prejuízos são grandes. Esses prejuízos são contra a democracia brasileira. É importante demonstrar que, deixar claro que, ao buscar a todo custo supostamente fazer justiça, sabendo que não ia fazer, porque o objetivo era só prender o Lula, ela criminalizou a política e abriu espaço para o fascismo.
Agora, Uchoa, não é a primeira vez que o ex-juiz Sérgio Moro é acusado de suspeição, né? Houve um HC também pedindo esse reconhecimento, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2013. À época, o ministro Ricardo Lewandowski foi voto vencido, mas a decisão do Supremo naquela ocasião mostrava que o juiz tinha agido de forma incorreta. Só dizia que os efeitos jurídicos tinham sido reformados por instâncias superiores, então não justificava anular a decisão do juiz. Mas olha só, Uchoa, vendo aqui inclusive o artigo, né, do livro das suspeições, o artigo do professor Leno Streck, ele destacou um trecho que diz o seguinte: a decisão do Supremo atua com inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de Direito, o juiz que se roga de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria justiça, conduzindo o processo ao seu livre-arbítrio, bradando sua independência funcional. Uchoa, a gente já tinha mostras ali no caso Banestado da conduta do juiz Sérgio Moro. Como que o sistema falhou e permitiu que ele seguisse simplesmente fazendo isso sem ser questionado juridicamente, Uchoa? Porque o juiz Moro, o ex-juiz Moro, Glauco, muito astutamente, ele mediatizou o processo. Ele buscou se fortalecer na exposição pública, claro. A bandeira do enfrentamento à corrupção é uma bandeira muito fácil de ser assimilada, porque, teoricamente, todo mundo é contra a corrupção. Então, ele jogou com a mídia também estava interessada, a mídia convencional, né? Interessada em mudar a proposta econômica que estava no poder e comprou essa narrativa. O problema é que essa narrativa custou muito caro para o Brasil, e o Moro fica demonstrado que não foi uma coisa episódica, era uma constância na vida dele usurpar das funções de magistrado para se arrogar de superpoderoso dentro do processo. Agora, veja só, no caso do ex-presidente Lula, eu acho que isto tem um agravante muito maior, porque se trata de apuração de um crime contra o presidente da República. Um presidente da República que não foi qualquer pessoa. O juiz Moro, ele sabia muito bem que ele estava influenciando nos rumos, né, da história brasileira. E, de fato, as repercussões de um episódio de erro naquele processo são repercussões que são irreparáveis. Porque se fosse num processo comum, já seria grave. Mas é mais fácil você reparar uma coisa cujas consequências são episódicas. No caso da prisão do presidente Lula, significou o quê? Significou diminuir a força do Partido dos Trabalhadores, que ficou manchada equivocadamente com a peste de corrupção no Brasil inteiro. Isso influenciou em disputas eleitorais nos estados. O Moro impediu que o presidente Lula pudesse ser candidato a presidente da República. Quer dizer, houve toda aquela situação que no final ele acabou sendo presenteado pelo governo que foi eleito e que não teria sido se ele não tivesse impedido que o candidato que o povo queria votar se candidatasse, que era o presidente Lula. No final ele acabou sendo beneficiado diretamente. Quer dizer, é um sujeito que fez política vestido numa toga de juiz o tempo todo, mas não foi só ele, né? Era toda uma estrutura, era ele, era os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Você vê bem que teve um áudio que o Dallagnol comentava que pensava em se candidatar ao Senado. Quer dizer, todos se envaideceram muito nessa história. O tribunal que confirmou a sentença do Lula, que em 40 dias julgou aquele recurso, e o Supremo Tribunal Federal, talvez na parede, porque havia naquele momento, enquadrado, porque havia toda uma pressão pública que tinha sido mobilizada pela mídia, também se entrou naquela linha de aceitar aquilo naquele momento. Mas ainda bem, né, que pelo menos hoje está vendo que não é possível dar continuidade a isso, porque cada mentira mal contada, cada mal feito cometido na justiça, dessa envergadura, é 1 ano a mais, 2 anos a mais de instabilidade institucional, política e social nesse país.
Agora, Uchoa, você mencionou justamente essa questão da mediatização, né, da estratégia de mediatizar o caso não só do ex-presidente Lula, mas também outros casos da Lava Jato, utilizada ali pela operação e pelo próprio ex-juiz Sérgio Moro. E isso não é propriamente uma novidade, a gente teve também a mídia atuando de uma forma bastante seletiva na ação penal 470, o chamado mensalão, e no dia a dia a gente sabe que muitos cidadãos acabam sofrendo aí com a sua exposição em programas policiais que acabam gerando antecipação de julgamento. Você acha que está na hora da gente discutir aqui no Brasil a chamada publicidade opressiva, os limites da mídia, como outros países, inclusive, já estão estudando, inclusive já colocam dispositivos na própria legislação para proteger as pessoas desse poder midiático, Uchoa? Sim, eu acho que está na hora da gente tratar esse tema com a seriedade que precisa ser tratado. Não só com relação à mídia, quando ela tenta induzir a opinião pública a pensar de acordo com certos parâmetros, que a função da mídia é informar. Induzir a pensar de uma determinada maneira já é uma outra situação, né? Nós não estamos mais falando de imprensa, nós estamos falando aí de uma maquinação, de uma alienação, enfim, de uma manipulação. Mas também a gente tem que discutir, Glauco, o papel, talvez, também das instituições. Não se admite que o judiciário, que um magistrado, ele queira ser um popstar, né? Como aconteceu, você falou muito bem, na ação penal 470. Havia o ministro do STF, o Joaquim Barbosa, dizia que estava sentindo dor na coluna, ele falava em pé com o dedo em riste, né? Na época, para o Lewandowski, que era o relator, era o revisor daquela ação, quer dizer, era o tempo todo numa postura inadmissível para um colegiado, porque sabia que aquilo ali estava sendo filmado, que aquilo ali estava sendo transmitido, imediatamente saía, começava a dar entrevistas, os ministros antecipavam seus votos e começava aquela disputa que não deveria acontecer. A função do magistrado é ser contido, é analisar aquilo que está nos autos, formar o seu convencimento e julgar com a consciência tranquila de que realizou justiça, né? Pode até efetivamente não realizar, mas ele tem que estar absolutamente tranquilo de que ele não está se deixando levar por interesse de A, B, C. A função dele é ser o sistematizador da melhor convicção que se pode ter em cima do processo. Então a gente tem que discutir isso também, sabe? Está virando uma brincadeira. Você ter que responder o processo e ao mesmo tempo ter que responder toda a opinião pública. Não funciona assim, meu amigo. A vida não é um pastelão de televisão da tarde. Não é assim. Não é uma novela, né? Uchoa, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, mas antes eu vou pedir para você deixar o convite para todo mundo que acompanha aqui o Jornal Brasil Atual para acompanhar você também em seu canal no YouTube. Sim, obrigado, Glauco. Que bom que você está tendo conhecimento desse canal. É o canal Direito e Política com Marcelo Uchoa. Ele foi aberto há uns 15 dias, eu acho, exatamente para manter esse diálogo olho no olho sobre questões políticas com análise jurídica, para ver se a gente não escorrega, né, nessas cascas de banana que a vida brasileira tem colocado no meio do nosso caminho, né? Não é possível. Nós vamos conseguir vencer essa disputa na boa informação. E o canal se propõe a isso, é um prazer muito grande se a turma tiver a fim de acessar e se inscrever no canal, ou me procurar mesmo nas redes sociais. No Twitter eu sou Marcelo Uchoa _. Certo, Uchoa, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Glauco, tudo de bom. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.